Integrantes do Mutuc irão solicitar reunião com o prefeito Márcio Búrigo. Na pauta do encontro, a tarifa do transporte público de Criciúma. No quadro Informe no Bairro, fomos até a localidade de Vila Nova, em Içara. Moradores de uma das ruas da comunidade reclamam das constantes faltas de água. E mais, aprovada a lei que garante direitos em atendimentos para pessoas com deficiências física e intelectual. Concluída as perícias dos incêndios registrados na Prefeitura de Criciúma. No esporte, os detalhes de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. E tudo sobre a vitória do Tigre, que ontem venceu o Bragantino pela Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Mais uma reunião que discutiu o aumento do preço das passagens dos ônibus em Criciúma foi realizada. Agora, os representantes do movimento dos usuários do transporte urbano de Criciúma querem uma audiência com o prefeito Márcio Búrigo. As negociações para a redução da tarifa do transporte coletivo continuam. Os membros do Movimento dos Usuários de Transporte Coletivo, Mutuc, buscam mais informações que confirmam a necessidade deste aumento no valor da passagem de ônibus. A SCC apresentou o quarto valor, que é 13,19, e alegando a retirada de um déficit aí de 5.700.000, que para o Mutuc esse valor não existe. Até porque esse déficit está sendo dividido em duas partes, do período 2013 a 2014, que para nós isso já foi liquidado no reajuste de 2014, e agora o outro valor de 2014 a 2015, que para nós o prefeito tem a decisão exclusiva de assinar o decreto para o reajuste. A própria lei de mobilidade urbana fala sobre isso. Então, não existe nenhum déficit que o município está devendo para as empresas. Então, o valor real que deve ser assinado pelo prefeito, e se for usar todos os nossos questionamentos, é o valor de 309. Não pode ser maior do que 309, porque qualquer valor acima disso vem onerar ainda mais o bolso do usuário e será um valor irreal, onde as empresas estarão ganhando ainda mais. Hoje, mais uma planilha foi entregue ao movimento dos usuários e estão sendo analisadas por técnicos. Essa planilha de 13,19, né, nós solicitamos que ela fosse aberta. O que significa ela aberta? Que os nossos técnicos possam mexer nos números que eles estão sendo colocados ali. Então, nós vamos sentar no final da tarde de hoje, início da noite, para que a gente possa analisar, e não temos dúvida que amanhã ou sexta-feira nós estaremos sentando aí com o prefeito Márcio Búrigo. O Mutuc já protocolou um ofício solicitando essa reunião e nós estamos aguardando somente ser chamado para discutir agora, mudar o debate, né? Não mais dentro do Conselho, sim com o Executivo, que é o que tem a responsabilidade de reajustar a tarifa a partir das 0 horas de domingo. O último prazo para que ocorra o reajuste na passagem do transporte coletivo é no domingo, onde o prefeito de Criciúma deve sancionar a medida. Mas o movimento está tranquilo, já que seguiu dentro do prazo todas as normativas. Agora aguardam apenas uma reunião com o prefeito de Criciúma. O prazo ele não está curto, porque nós já temos a planilha feita, tá? O valor real é 309. Desde o início nós estamos brigando nesse número, e a STC ela vem, chegou a 13,41, 13,43, 13,49 e agora 13,19. Ainda com esse déficit aí, que para nós isso já foi zerado. As empresas falam que um déficit é maior, é mais longo, e isso a gente já contestou na reunião de hoje, porque o déficit que eles estão alegando de 2010, isso já foi acertado com o prefeito Clésio Salvário, quando foi prorrogado a concessão por mais 10 anos, que em 2010 já era para ter licitação de transporte coletivo. Então, as empresas, o Ministério Público entrou com ação, ganhou aqui em Criciúma e está sobre uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então, para nós, não temos dúvida que o usuário tem que lutar junto com o Mutuc com o valor de 309, não mais do que isso. E esperamos aí que também o prefeito Márcio Búrigo venha atender a solicitação dos usuários, porque nós não estamos pedindo nada mais, nós só estamos pedindo o valor justo, e o valor justo é o 309.
Hoje é dia do quadro Informe no Bairro. A nossa equipe de reportagem foi até a localidade de Vila Nova, em Içara. Moradores de uma das ruas da comunidade estão sofrendo com as constantes faltas de água. A comunidade da Vila Nova, em Içara, estão com problemas com o abastecimento de água, já que os moradores alegam não ter água nos dias sem chuva durante todo o dia. A situação nossa aqui está feia, feia mesmo. Tanto para nós moradores, que nem os prefeitos, vereador, que nós temos 12 vereadores na Vila Nova. E agora a gente vai. Eu fui lavar o salão da igreja. A semana passada, não tinha água para lavar o salão. Sou obrigada a lavar passar de pano. Sábado foi a pastoral da criança veio lavar a xícara, com 2 caixas de 500 litros. Não encheu durante o que? A semana inteira, sem encher 2 caixas. Sem nada, então a gente tá assim. E sem água para nadar, os coitados aí da igreja, que estão trabalham e enchem um pedaço da noite para ter 2 latão de água para trabalhar, porque é pouco. Uso o banheiro da igreja mesmo, porque então a gente tem que economizar água. Como eu mesmo já fui dormir sem tomar banho, que até feio dizer, a gente é obrigado a dizer que fomos dormir até sem tomar banho. Porque quando faltou, faltou. Água das 8 da manhã às 9 da noite, nem por sonho. E do dia que chove, tipo hoje está chovendo, a água não falta, não tem problema nenhum. Agora, se parar de chover nesse exato momento, a água some. É como se tivesse alguém que fechasse um relógio e abrisse um relógio. Exatamente no horário de 12 horas, 13 horas, ficamos sem água. É um caos. A empresa que está realizando o abastecimento de água nos últimos 8 meses é a Casan. Há cerca de 3 a 4 meses, o problema de falta da água intensificou. A situação preocupa, já que nenhum comércio local conseguiu ficar com as portas abertas devido a este problema. Aqui em cima de comércio nós não temos. Teve 2, uma que era minha nora, ela fechou o salão aqui, foi até para Criciúma, porque não tinha água. Essa aí fechou faz um mês. Porque não vem a gente, mas é só aqui, ó, nós temos aqui em redondeza dessa cidadezinha aqui, ó, e lá para baixo estão esbajando água, porque tu vai lá para baixo, eles estão lavando carro, estão lavando calçada, eles têm água, e nós aqui, uma olhando para a cara da outra igual umas palhaças, e os coitados da igreja parados por falta de água. Os moradores afirmam que a Casan já foi acionada, mas nada foi feito para diagnosticar o problema. É só nessa rua aqui. O incrível é que outro dia, né, Cida, nós também ligamos para lá e eles disseram não, tá todo mundo com esse problema. Içara, Vila Nova, tá. Liguei para uma amiga minha, ali embaixo tinha água. Ligamos para outra lá na Içara, lá tinha água. O problema é só aqui. Aí liga para o 0800, que é a central lá de Florianópolis, eles dizem que em 48 horas vai ser resolvido. Essas 48 horas já se passaram 4 meses. Liga para cá, eles dizem, não, a gente está vendo, a gente está vendo, a gente está vendo. Nada. Agora disseram que a culpa é do prefeito. Não sabem o que fazer. Estão vendo onde é que tem o... Não sabem onde é que está o vazamento, não sabem se tem algum vazamento, não sabem o que fazer. Realmente foi isso que eles deixaram bem esclarecido, né, cidade? Eles não sabem o que fazer. O valor pago na água também é alto. O pior, sendo que nem tem a utilização da mesma. Algumas vezes eu já comentei com eles sobre isso. Eles disseram, guarde, senhora... Se a senhora tem esse valor, é porque a senhora gastou esse valor. Mas gastar da onde? Sem água. À noite ninguém vai ficar acordado para limpar a casa e lavar roupa, né? Bom, a nossa produção entrou em contato com o superintendente regional da Casan, seu Vilmar Tadeu Bonetti. Bonetti disse não saber do problema e prometeu providências. Caso você queira participar do quadro Informe no Bairro, que vai ao ar toda quarta-feira, entre em contato com a nossa equipe de produção. Nós iremos até você. Nosso telefone é o 3442-2012. Nosso e-mail, jornalismo@tvprimavera.com. E o nosso WhatsApp, 8505-6342. A seguir, concluída perícias dos incêndios registrados na Prefeitura de Criciúma.
Nova sede da Prefeitura de Criciúma. Confira os setores que estão instalados próximo ao Hospital da Unimed. Protocolo, cadastro, compras, licitações, arrecadação, fiscalização de tributos, UDP-FT, Divisão de Planejamento Físico e Territorial, RH, Procuradoria, Secretarias de Administração e Fazenda, Contabilidade, Tesouraria, Controle Interno e Dívida Ativa, Comunicação e os gabinetes do Prefeito e Vice. Prefeitura de Criciúma. A cidade que queremos, a gente faz agora. Perdeu o show da fé que passou ontem na TV? Ainda não leu a mensagem do dia escrita pelo missionário R.R. Soares? Acesse o site da Igreja Internacional da Graça de Deus, www.ongrace.com. Vídeos do programa Show da Fé, testemunhos e mensagens para motivar a sua vida com a Palavra de Deus. www.ongrace.com. A Graça de Deus alcançando você também pela internet. A estação mais fria do ano não precisa ser solitária. Imagine para cada dia do inverno uma mensagem de Deus para fortalecer e alegrar o seu coração. A Graça Editorial apresenta Bênçãos do Inverno 2015. Em meio às dificuldades e desafios da vida, quando você não vê saída para os seus problemas, Deus falará ao seu coração, através deste devocional do missionário R.R. Soares e te dará a paz. Bênçãos do Inverno 2015. Adquira já o seu. No livro Deus Por Quê, conta o que fazer quando a vida perde o sentido. Karen Jensen compartilha suas experiências de vida e a palavra de Deus. Para você adquirir esse livro é muito fácil. Ligue agora 0 prestadora 21 2141 5100 ou acesse o nosso site spovo.com.br. Aumente suas vendas divulgando seu produto na TV. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, agora também pelo canal 12 da GVT. Foi concluído hoje o inquérito que investigou as causas dos incêndios no Paço Municipal Marcos Rovares. Confira. Os 2 incêndios registrados em menos de 2 semanas no prédio da Prefeitura levantaram uma série de teorias pela cidade. A instabilidade política vivenciada no município foi um dos fatores que motivaram inúmeras especulações. Porém, na tarde desta quarta-feira, na sede da Divisão de Investigações Criminais de Criciúma, as autoridades policiais colocaram por terra qualquer possibilidade dos sinistros terem sido criminosos. O que se verificou desse primeiro incêndio é que naquela madrugada do dia 27 havia uma guarda municipal dentro da Prefeitura trabalhando e ela percebeu o incêndio só às 3h30 da manhã. Quando o incêndio já estava tomando proporções avantajadas, ela teve inclusive que quebrar um vidro para fugir da prefeitura e acionar o bombeiro. Mas através das análises de 16 câmeras que haviam na prefeitura, nós conseguimos recuperar o gravador das imagens, analisamos essas diversas horas de câmeras de filmagem e conseguimos constatar que, na verdade, esse incêndio iniciou de forma pequena às 11h30 da noite anterior. 11h30 já havia sinais de fumaça proveniente da sala de fiscalização de tributos que fica embaixo do gabinete do prefeito. Esse incêndio decorreu de uma sobrecarga elétrica em um ponto de energia que havia naquela sala, que abastecia uma impressora e uma estufa de papel, e que não houve de qualquer forma um agente externo, alguma coisa que pudesse ter gerado esse incêndio. O delegado também falou sobre o inquérito que analisou as causas do segundo incêndio no prédio da Prefeitura. Naquela manhã, que era no domingo, ao meio-dia, em que dia de sol, que não havia, a princípio, trovejamento, alguma causa externa, temporal climática que pudesse causar o incêndio, haviam guardas municipais fazendo ronda externa e interna à prefeitura. Haviam 2 guardas municipais dentro da prefeitura no momento do incêndio. Esses guardas municipais foram inquiridos no inquérito e falaram claramente que a partir do meio-dia daquele domingo, as últimas pessoas que estavam lá mexendo na fiação de telefone saíram, a prefeitura ficou vazia, eles realizaram vistorias em todas as salas estavam trancadas, não havia
nenhum fator externo que pudesse causar alguma suspeita para eles. Quando então eles perceberam esse incêndio proveniente da sala de informática. Houve algum equívoco nessa instalação elétrica, ou dos equipamentos, ou da fiação, só que pela grandiosidade do incêndio, pela destruição total daquele compartimento, não se dá para, com certeza, apontar como culpado alguém da prefeitura ou a empresa de informática que, por algum motivo, deixou os equipamentos desregulados, que exigiram maior tensão da energia, ou até dessa empresa que fez a instalação elétrica nova, né? O delegado regional fez questão de deixar claro que a polícia fez a sua parte. Após esses incêndios aqui, depois a cobrança da própria empresa, que é natural da própria comunidade, que houve 3 incêndios em Criciúma, né? Aquele primeiro do Lafageste em 2009, depois aquele do hospital também em abril ou maio de 2009, mas aqueles também, né? Aquele do hospital foi tomado providência, foi feito um inquérito, foi relatado e foi indiciado 2 autores em relação àquele incêndio do hospital. O Ministério Público, de posse de todas as informações, mesmo com o indiciamento de 2 aqui pelo delegado Ayrton, à época dos fatos, era o delegado, e aí o Ministério Público arquivou. Que eu gostaria de deixar bem claro, para que não haja sempre pipocando, reacendendo fatos que já aconteceram no passado, já com uma devida providência. Se esse inquérito aqui ele tiver alguma dúvida por parte do Ministério Público, com certeza eles vão pedir abaixo e novas investigações haverão de acontecer. Já o coordenador do IGP, órgão responsável pela perícia no prédio, não tem dúvidas que a fiação elétrica da edificação, que já tem mais de 30 anos, foi o causador dos incêndios. O primeiro incêndio realmente foi essa sobrecarga. Vocês imaginam uma fiação de 30, 35 anos, que antigamente só existia uma sala com um ar-condicionado, e hoje a quantidade de ar-condicionado que existe naquela prefeitura é só rodar a lateral da prefeitura e vocês vão ver que tem muitos equipamentos ligados, e realmente a sobrecarga ficou clara no primeiro incêndio. Todo mundo questiona do segundo incêndio, mas tão rápido assim? Não, é nada mais claro, porque uma fiação toda que foi acometida, primeiro pela idade, 30, 35 anos, segundo, pela temperatura alta que ela foi exposta devido ao primeiro incêndio. Tá? Houve realmente uma ligação nova que foi promovida pela empresa para alimentar novamente o CPD e futuramente tomadas para voltar a prefeitura na segunda a funcionar. Só que em algum momento houve uma ligação da rede nova com a rede antiga. Foram encontrados pontos de perolamento, tá? A gente chama de traços de fusão, que quando há uma corrente muito alta em determinado local, e esse determinado local chega a uma temperatura de mais de 1000 graus, formando essa pérola nos fios de cobre. Então, foi encontrado esses perolamentos, tanto nos gabinetes que ficam anteriores ao CPD, como no CPD, mostrando o quê? Que a rede antiga estava energizada. Aprovada a lei que garante direitos às pessoas com algum tipo de limitação intelectual ou física. A pessoa terá atendimento prioritário em órgãos públicos e mais acesso nas áreas de educação, saúde, trabalho, infraestrutura urbana, cultura e esporte. De acordo com algumas pesquisas, o Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Para Ademir, que trabalha diretamente com pessoas com deficiência, o texto tem pontos importantes. No caso do auxílio inclusão, por exemplo, ele considera que vai ajudar na evolução do tema no país. Permite que essa pessoa, em vez de ela optar entre a aposentadoria por invalidez e o salário, ela tem uma complementação do seu salário através de um fundo que compensa o próprio custo da deficiência. As pessoas talvez não saibam, mas ser deficiente importa uma série de despesas e às vezes a dificuldade para locomoção, para adaptação de espaços, para o uso de materiais adaptados, isso é um custo que é suportado pela própria pessoa com deficiência. Outra coisa é que ela pode, por exemplo, acessar empresas de médio porte, a partir de 50 empregados, em que ela vai ter a possibilidade de se empregar, de se inserir em um ambiente mais confortável, às vezes, do que em grandes corporações, e isso ajuda bastante. A mudança na lei foi confirmada na tarde desta segunda-feira, com a sanção da presidente Dilma Rousseff, ao projeto que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O benefício pode ajudar um número expressivo de pessoas. Segundo a estatística do IBGE, cerca de 45 milhões de brasileiros, 23% da população,
tem algum tipo de deficiência. A partir de agora, é dever do Estado brasileiro, independentemente do governo que estiver vigente, oferecer as condições necessárias para que as pessoas com deficiência possam desenvolver todas as suas potencialidades. Por isso, como chefe do governo que assumiu desde seu primeiro ano o compromisso com a garantia do pleno exercício da cidadania pelas pessoas com deficiência, sancionar esta lei é muito gratificante. A novidade também tem como objetivo atacar um outro ponto considerado fundamental: a carreira profissional desse grupo. Atualmente, 53% dos deficientes estão desocupados ou fora do mercado de trabalho. Está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência a possibilidade de a pessoa que recebe um benefício de prestação continuada e consegue um emprego no mercado formal de trabalho ainda receber um auxílio inclusão, de forma efetiva de estimular a que ela consiga, né, uma colocação no mercado de trabalho, ganhando o seu salário mais um auxílio inclusão. Objeto de muita discussão, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência agora deve garantir novos direitos, preservando as conquistas da Convenção da ONU em 2009. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tramitou por mais de uma década, ele está hoje totalmente sintonizado com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, inclusive regulando alguns artigos, fazendo com que o Brasil avance na implementação dessa convenção no Brasil e não deixa nada a desejar no que se refere às legislações existentes fora do Brasil. Nós temos hoje uma das legislações mais completas do mundo para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. A seguir, os detalhes de mais uma vitória do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série B. A Igreja Internacional da Graça de Deus já está em atividade no Rio Maina. Atenção aos dias e horários de culto. Terça-feira, às 7h30 da noite, culto e oração pela família. Quinta-feira, às 7h30 da noite, oração pela cura e libertação. E aos domingos, às 8 horas da manhã e às 7 da noite, culto de louvor e adoração. Anote o endereço: Avenida Imigrantes, número 1110, ao lado do material de construção A Colombo. Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Maina, a mais nova congregação no sul catarinense. Aqui no Shopping do Povo você encontra uma diversidade de produtos, inclusive minhas canções, na voz de Bruna Olli. Esse CD está muito lindo, com músicas do missionário R.R. Soares e todas elas no estilo pop congregacional. Tá esperando o quê para adquirir o seu? Ligue agora, 0 prestadora 21 2141 5100 ou acesse o site spovo.com.br. O sanfoneiro mais feliz do Brasil está de CD novo. Chegou a Alegria, de Sandro Nazireu. Declara que a vitória é tua e agora. Álbum repleto de ritmo e muito louvor. É 100% Jesus a minha casa. É 100% Jesus o meu trabalho. Alegria, de Sandro Nazireu. Um lançamento Graça Music. Agora vamos de esporte. Ontem foi realizada a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira os resultados. O Bahia venceu o Paysandu por 2-0. Macaé e América Mineira empataram em 1-1. O Mojimirim venceu o Náutico por 2-1. Boa Esporte e Vitória empataram em 0-0. O Criciúma bateu o Bragantino por 1-0. O Sampaio Corrêa venceu o Luverdense por 3-1. O Atlético Goianiense em casa perdeu para o ABC por 2-1. O Oeste triunfou em cima do Paraná, 1-0. O Santa Cruz de virada bateu o CRB por 2-1. E o Ceará empatou com o Botafogo em 0-0. A 12ª rodada da Série B inicia na sexta-feira. Às 7h30 da noite jogam Macaé e Paysandu em Macaé, Ceará e Criciúma em Fortaleza. Em Goiânia duelam Atlético Goianiense e Mojimirim.
E em Bragança Paulista tem Bragantino e Botafogo. No sábado, o complemento da rodada. Em Belo Horizonte jogarão América Mineiro e ABC. Em Curitiba, Paraná e Vitória. No Maranhão, Sampaio Correia e Boa Esporte. Em Recife, Náutico e Santa Cruz. Em Maceió, CRB e Luverdense. E em Salvador, Bahia e Oeste. Na classificação do campeonato, o Botafogo ainda aparece na liderança com 24 pontos. O Paysandu tem 22 e é o segundo. O América Mineiro tem 21 e é o terceiro. Mesmo número de pontos do Bahia, que é o quarto, e do Náutico, que é o quinto. O Vitória ocupa a sexta colocação e soma 20 pontos. O Macaé é o sétimo e tem 18. Mesmo número de pontos do Sampaio Correia, que é o oitavo. O ABC é o nono e tem 16 pontos. O Santa Cruz tem 15 e é o 10º. O Criciúma atualmente é o 12º colocado com 14 pontos ganhos. Na zona do rebaixamento estão Boa Esporte, Atlético Goianiense, Ceará e Mogi-mirim. E o Tigre venceu o Bragantino na noite de ontem. Foi a primeira vitória do Criciúma sob o comando do técnico Petkovic dentro do Heriberto Wilson. O Tigre começou mostrando vantagem e fazendo valer o fator casa. Luca aproveitou este clima favorável e com um passe de Paulo Sérgio mandou a bola para o fundo do gol. Aos 35 minutos de jogo, Fábio Ferreira invade a área do adversário e perde um gol praticamente feito. Mas o Bragantino não ficou parado e buscou deixar tudo igual, mas sem sucesso. No final do primeiro tempo, o Tigre não se rendeu e mandou a bola de qualquer jeito para o gol. Lance que foi marcado como impedido. Já no segundo tempo, aos 10 minutos, no meio de campo, o Wellington manda uma bomba que explode no travessão do goleiro Douglas e vai para fora. O Bragantino começa a crescer no duelo e oportunidades não faltaram. Só que o goleiro Luiz estava em uma noite inspirada. E aos 24 minutos, cobrança de penalidade máxima do Bragantino, Luiz defendeu. Mas devido ter saído da linha, foi mandado repetir o lance. Angústia para o torcedor cavoeiro. Mas neste momento, com um Tigre, o goleiro Luiz colocou as garras de fora e defendeu novamente. E as defesas de Luiz não pararam por aí. O Bragantino bem que tentou, mas ninguém conseguiu tirar a vitória do Tigre. Segundo jogo em casa, comandado por Petkovic, primeiro foi com empate e o segundo, enfim, com vitória. E o destaque principal foi do goleiro Luiz. O intuito do jogo hoje foi trabalhar bem a bola. O Pet pediu isso, ter um pouco mais de paciência, né? Trabalhar a bola, rodar os dois lados. Né? Às vezes o torcedor não entende isso, né? Às vezes quer que chega de uma vez no gol, a gente sabe que não tem um espaço de um lado, roda a bola, começa do outro, vê a melhor situação de jogo, claro, de gol para poder fazer. Então, aos poucos a gente vai encaixando a situação que o Pet gosta de jogar, como ele gosta de jogar, porque ele realmente parou de jogar há pouco tempo, sabe como, né, encontrar um bom passe, encaixar um bom passe, a linha de meio de campo, principalmente ali para frente, ele conhece muito bem. E o setor defensivo está trabalhando bastante, né? Tem horas que a gente, claro que o adversário vai encaixar alguma situação, mas a gente está evoluindo, o quarto jogo com ele já, uma crescente muito boa, né? E agora a gente vai pegar um jogo complicado fora, vamos tentar somar ponto mais uma vez. O importante é que o grupo está ciente do que tem que ser feito. Acho que a gente começou mal a competição e agora começamos a entrar novamente no eixo. O comandante tricolor ficou satisfeito com o duelo, mas sabe que tem muitos detalhes ainda que arrumar na equipe. Vocês ganham o jogo com o time, com todo mundo, independente de quem fizer o gol. Nós criamos muitas chances, poderíamos ter feito, temos 2 bolas na trave do Luca, não sei quantos cruzamentos, o Guilherme e tudo. Então, logicamente de que às vezes no nosso sistema do jogo, na nossa filosofia, no nosso conceito, somos expostos um pouco do erro individual, porque ainda é mudança, mas um erro de um passe, um drible desnecessário no setor do campo onde não deveria acontecer, porque são os costumes que a gente está mudando. E aí damos oportunidade algumas do adversário poder aproveitar, talvez criar alguma chance. Mas a gente sabe disso e às vezes passamos por cima com confiança, às vezes os jogadores alguns se assustam com isso, porque erraram, será de novo, vai se tomar gol. Mas isso um pouco a gente está mudando, recuperando a confiança deles, estão de parabéns. E temos um grande goleiro que está na grande fase, né? Um grande líder.
Tá bom, seu Petkovic. Com as notícias do Tigre, nós encerramos o Informe Região desta quarta-feira, prometendo voltar amanhã, se Deus assim permitir, às 7 horas. Boa noite, até lá.